A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição de autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição costumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Lei Maria da Penha, número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Advertência. Esse episódio contém relatos de violência física e psicológica. Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 53. Relatos de violência psicológica com vitória na justiça. Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso podcast Criar com Asas. Estou aqui com a Dé e com a Paty. Oi, meninas! Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, pessoal. E hoje a gente está muito feliz, porque a gente está com uma convidada, a Joyce, e a gente tem falado muito sobre isso, assim, da importância da gente trazer mulheres, porque a gente precisa criar essa rede, a gente precisa se fortalecer a partir dos encontros, das histórias, a partir das nossas histórias, trazer outras histórias. Então, Joyce, seja muito bem-vinda, sinta-se abraçada, é uma alegria, um orgulho ter você aqui com a gente. Bem-vinda. Obrigada, bom dia, meninas, obrigada. Eu fico muito lisonjeada em participar, porque eu sou ouvinte, né, do podcast, desde quando a Dedé começou lá, nossa, faz muito tempão, já dei alguns depoimentos do podcast, e eu fico muito lisonjeada, e é como se fosse não é nem uma missão, mas eu falo que é uma obrigação em dizer, em falar o quanto é importante a gente poder mostrar que sim, que a gente precisa falar e não pode se calar. Bem-vinda. A gente tem visto várias coisas, a gente nem vai entrar em detalhes aqui, né? Mas não dá para falar, porque esse podcast está indo ao ar num final de semana, está sendo gravado e indo ao ar num final de semana que tem tanta coisa acontecendo justamente sobre isso, né? O que é e o que não é, onde a gente fala, onde a gente silencia, como a gente, como mulher, se percebe no mundo e diante de certas situações, né? Então, acho que tem muito a ver com tudo isso. Joyce, queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Quem é você? Como é que você se coloca no mundo? Eu sou a Joyce, a mãe do Rafael e do Gabriel. Rafael de 10 anos, o Gabriel faz 4 agora em abril. Sou professora, educadora, amante aí da educação. E eu sou uma mulher que estou nessa luta diária de tentar, eu acho que não é tentar, mas a palavra é de conscientizar, de mostrar, de incentivar outras mulheres, de fortalecer outras mulheres para que elas possam também ter voz, porque as mulheres elas precisam ter voz, né, de uma maneira e ser acolhida e ter voz em lugares realmente que sejam coerentes, né, não sair por aí falando, mas que a gente possa ter canais para poder falar e conscientizar e incentivar outras mulheres, dar força para elas. Acho que é nisso que eu me enxergo, assim, nisso que eu me pauto, né, nessa coerência para poder incentivar outras mulheres, inspirar outras mulheres que passam pelas mesmas situações que eu passei.
Então, eu queria que você falasse para a gente, Joyce, o que você passou, o que aconteceu? Eu me divorciei em 2020, em dezembro de 2020, por já questões de violência física, né? De agressão. Eu demorei muito tempo para conseguir perceber. A gente estava no ano pandêmico, então a gente passou aí, né, março de 2020 começou a pandemia. Então teve um ano muito pandêmico, o Gabriel tinha um aninho, muito bebê, e tinha muita coisa de assim, de empurrar, de dar aquele empurrão, um puxão, um apertão. E porque tá nervoso por causa da pandemia, porque tá nervoso por causa disso, aquilo. E eu fui normalizando, né? Fui deixando, não, ele tá muito estressado por conta do trabalho, fui normalizando. Quando chegou em dezembro de 2020, foi assim, a gota d'água, porque ele jogou um quadro de vidro que era do nosso casamento em cima de mim e dos meninos, estava com os meninos. E aí foi quando eu decidi o divórcio, falei para ele ir embora, peguei as crianças, ele saiu de casa e nunca mais voltou. Mas aí começou a pior parte, porque aí começou a violência psicológica, o que eu não sabia o que era, porque eu não sabia o que era uma violência psicológica. Eu já sofria dentro de casa, mas eu não sabia o que era, não tinha esse nome, não dava para nomear, e eu não sabia que eu sofria essa violência psicológica. Tanto que eu demorei quase 6 meses para entrar para entrar mesmo com, né, com pedido de medida protetiva, porque eu não entendia o que era. Porque eram assim, 20 ligações, 6 horas da manhã. Eram mensagens o tempo todo, dizendo: eu sei onde você tá, eu sei o que você tá fazendo, eu sei com quem você tá andando, eu sei que hora você chegou em casa, eu vou subir aí no prédio, eu vou pegar os meninos, eu sei onde você tá, eu sei o que você tá fazendo. Aí, se ele me ligasse, por exemplo, e eu não atendesse, ele ficava mandando mensagem: tá com outra pessoa, né? Não tá em casa, não tá cuidando dos meninos, cadê os meninos? Onde você tá? Era o tempo todo nisso, assim, eu vou pegar os meninos, você não vai conseguir sustentar os meninos, que era uma. A gente estava falando sobre dinheiro, né? E como ele tinha um poder executivo, né? Um poder monetário maior, então ele sempre falava isso: você não pode separar de mim, porque você não vai conseguir sustentar os meninos sozinha. Porque você não vai conseguir, você não vai conseguir. E era sempre essa mesma frase que ele utilizava. E aí, quando foi em maio de 2021, foi quando eu tive uma paralisia por um estado de choque por conta dessas ameaças. Eu não estava em casa, eu tava em algum lugar, eu não lembro agora onde era exatamente, e os meninos estavam na casa da minha mãe, e ele me ligou que queria ver os meninos, falar com os meninos, eu falei: olha, não tô com os meninos agora, tá? E aí ele começou a me ameaçar, dizendo que ele ia vir aqui na portaria, e aí o porteiro me interfonou, falou: dona Joyce, tá passando por aqui, né, várias vezes, porque o pessoal da portaria já estava, né, com alerta, que não podia. E aí, nesse dia, ele falou que ia pegar os meninos, ia fazer teste de DNA, ia provar que eles não eram filhos dele, e que a partir disso ele usava a palavra, né, ferrar com a sua vida, eu vou expor você, eu vou acabar com a sua vida, com a sua carreira, eu vou contar para todo mundo, vou mostrar para sua família, para minha família quem você é, que as crianças não são meus filhos, eu vou acabar com a sua vida. Ele falava assim, porque você. Aí me xingava, 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 xingava. E nesse dia, voltando, eu estava com um amigo, a gente estava em Suzano, lembrei agora, e voltando desse lugar, eu não conseguia mais me movimentar. Então, meu corpo foi inteiro paralisando, e eu entrei num estado de choque, assim, cheguei no hospital, eu não conseguia nem mexer os olhos. E eu fiquei em 12 horas em estado de choque, tomando medicação, até entender o que estava acontecendo. Como eu estava num processo litigioso, já tinha uma advogada me segurando disso, aí ela falou: olha, a gente precisa entrar com uma medida protetiva, porque só a medida protetiva vai te garantir que você não tenha mais esse tipo de contato com ele. E aí fui até a delegacia, né, na segunda-feira fazer, e aí cheguei na delegacia da mulher, e aí descobri que não era assim que funcionava. Aí você chega lá, e aí você tem que marcar um horário, e ela só funciona de segunda a sexta, das 9 às 5. E aí você tem que marcar um horário. E você precisa levar as provas. Então, tinha que transcrever todos os áudios e todas as ameaças, tem que ir até o cartório, transcrever todas as ameaças, para poder anexar e aí sim entrar com um processo para solicitar a medida protetiva. E aí fui no cartório, fiz todo o processo, levei, e aí você
né, vai fazer, e aí passa por algumas situações do tipo, o escrivão falou para mim: "Tem certeza? Ah, você quer mesmo fazer? Porque você vai foder com a vida do cara, o cara vai, né, e você vai fazer mesmo? Porque assim, ele não te bateu", né, o próprio escrivão da delegacia da mulher. E aí eu falei: "Sim, eu quero prosseguir". E aí solicitei a medida protetiva dia 29 de maio, dia 30 de maio foi quando eu consegui a medida protetiva. E aí ficou tudo muito pior ainda, porque aí o delegado, né, o oficial de justiça foram no meu trabalho com um camburão de polícia entregar a medida protetiva. E aí vieram na porta da minha casa, foram na porta da casa dele, e aí foi um forfé, porque assim, no meu trabalho todo mundo ficou sabendo, porque imagina um camburão de polícia parado na porta de uma escola, todo mundo eu desci, todo mundo queria saber, foi uma questão, assim, horrível, péssima, né, e pra família dele também. E aí a mãe dele passou mal, e aí foi aquela coisa toda, foi uma situação bem terrível, mas aí a partir disso, eu tinha uma garantia dessa distância dele, mas ele ainda tentava, então aí a partir disso eu pude bloquear ele no WhatsApp, então eu não precisava mais ter contato com ele, então se ele quisesse ver os meninos, eu deixava na casa da mãe dele, e aí ele podia levar os meninos, né, e depois eu buscava os meninos. E isso foi em 20 de maio de 2021. E o julgamento foi agora dia 7 de março de 2023. Então a gente ficou todo esse tempo esperando para ver o que ia acontecer. E nesse período, assim, eu fui chamada algumas vezes para depor, para perguntar como é que estava, e o tempo todo dizendo: "Não, eu quero continuar", porque sim, ela existe, ela não acabou ainda, porque como a gente está no processo ainda de litigioso, ele continua com as mesmas atitudes, achando que ele é o detentor do poder por conta do dinheiro, a família dele também tem essa mesma postura. Então eu continuei, permaneci, aí no dia 7 de março, nós tivemos o julgamento na vara da vara da mulher, e aí ele foi condenado a 2 anos de prisão. Como ele era réu primário, ele vai cumprir 1 ano em liberdade, onde ele precisa todo mês ir até lá, falar com o juiz, tem uma carteirinha, né, que tem que ir lá assinar. E ele, né, não pode agora nem chegar perto, nem passar na rua, não, a gente não pode, né, não pode ter contato nenhum. E uma multa que ele paga para o governo, e principalmente, acredito que o mais importante, foi porque o advogado dele o tempo todo tentou desqualificar, né. Então o advogado dele durante a audiência falou para a juíza que eu era desequilibrada emocionalmente. Ele falou: "Mas ela é desequilibrada, ela faz terapia desde que conhece o meu cliente, desde quando eles são casados ela faz terapia, ela sempre tomou remédio". E aí a juíza falou para ele: "Ninguém gosta de tomar remédio psiquiátrico, ninguém faz terapia, à toa, e isso não desqualifica a senhora Joyce", a juíza falou para ele. "E sim, violência é crime, violência psicológica é crime", ela falou para o advogado, e ela falou: "O que o senhor está fazendo é tentar desqualificar uma vítima". Aí o advogado deu um passo para trás. E durante a audiência ela leu, né, ela era uma juíza, eu, uma escrivã e uma promotora. Então, assim, a gente deu uma sorte, eu falo que foi Todas sorte, mulheres e todas mulheres mulheres. conscientes, né, porque tem Sim, mulheres no poder que não têm esse olhar, né. e elas leram então tinham 180 páginas só de transcrições de áudio, por exemplo, no processo. Tinham mais de 32 horas de áudio. E ela escolheu alguns para ler. E ela lia e aí perguntava para ele: "Foi o senhor que disse? Foi o senhor que disse?" E ele falava: "Sim, fui eu". "Ah, mas eu estava nervoso. Ah, mas eu estava nervoso". Em alguns momentos ela me tirava da sala, porque em alguns momentos era muito pesado, porque o nosso cérebro ele faz questão, às vezes, de apagar algumas memórias, graças a Deus, né, então tinham coisas que eu nem lembrava mais que ele tinha dito. A nossa mente, ela às vezes dá esse pane, acho que justamente para a gente conseguir seguir em frente, porque durante esse processo todo, eu passei por muitas perdas, assim, eu perdi trabalho por conta disso.
eu perdi saúde por conta disso, assim, eu perdi momentos com os meus filhos, porque é muito estresse. E eu fico com os meninos full time, ele não pega, ele não é presente, ele não paga pensão, a gente está no processo de litigioso ainda. Então, a gente chegou a não ter, assim, a carne e frango para comer em casa. Tipo, tinha o arroz, o feijão, e eu não sabia o que eles iam comer no dia seguinte. Porque quando a gente se divorciou, por essa questão do poder, né, aquisitivo, ele tirou tudo da conta, a gente é conta conjunta, ele tirou tudo porque ele queria me fazer voltar de alguma maneira, e a maneira que ele tinha para fazer era com essa questão do poder. E eu sempre ali lutando, né, e dizendo: "Não, eu vou permanecer, porque tá errado, não vou ceder, não vou ceder, não vou ceder, não vou sair do apartamento, não vou ceder, aqui é a casa dos meninos, eu vou ter 4 empregos para poder conseguir manter, né, o os meus filhos no apartamento, conseguir manter". Só que tudo isso tem um custo muito grande emocional e físico, porque você ter 4 empregos, 2 de manhã, 1 à tarde, 2 à noite, é uma loucura com 2 crianças pequena. Então depende de uma pessoa para olhar as crianças à noite, depende de uma pessoa para buscar. Quantas pessoas iam buscar meus filhos na escola que nem era eu? Então, assim, uma professora um dia trazia, no outro dia outra professora, no outro dia era a vizinha, no outro dia era o vizinho. Eu dependia de muitas pessoas para conseguir dar conta, né, porque eu tinha que dar conta, tinha que fazer alguma coisa ali. Então, o meu emocional estava sempre muito ali, era aquela sensação de desistir: "Ai, tudo bem, deixa pra lá, não vou mais entrar nessa briga", ou "Não, eu preciso continuar". Então eu ficava sempre nessa luta. E aí quando veio a audiência, eu ouvi de muitas pessoas, inclusive de pessoas familiares muito próximas minhas, assim, tipo a minha mãe: "Ai, mas faz tanto tempo. Ai, pra que isso agora? Nossa, mas agora ele já tá bonzinho. Já faz tanto tempo. Nossa, ai, agora vai virar um inferno a sua vida, porque se acontecer alguma coisa com ele, vai ser muito pior pra você, porque aí sim que ele vai vir matando em cima de você. Nossa, porque se eu fosse você, eu não mexia com isso". Eu ouvi muito disso, muito. E aí no dia da audiência eu fui, fiz a minha parte, não menti, não falei nada mais, fiz a minha parte, né, fiz o meu depoimento. E o que que aconteceu? Após ele ter essa condenação, eu sofri retaliação, realmente, da família dele. Então a mãe dele começou a me ligar, e aí ela ameaçou, ela falou: "Ai, a gente quer o apartamento, a gente quer que você saia do apartamento amanhã, o seu namorado tá proibido de entrar no apartamento, o seu namorado não pode mais entrar no apartamento". Tinha um cartão alimentação, um VR de R$ 500, que é o que ele dá para as crianças, né, R$ 500 para 2 crianças dá para 20 dias, né, porque lancheira da escola, né, tudo. E aí no domingo, a mãe dele me mandou mensagem dizendo que ele ia cortar o cartão, que ele não ia mais dar o cartão, e que ele queria apartamento, e que ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele. E aí ele começou a mandar mensagem para o meu filho mais velho, que tem WhatsApp, né, e começou a mandar mensagem para o meu filho mais velho, e aí foi, assim, uma retaliação mesmo do que tinha acontecido. E aí eu parei lá, nossa, eu devia ter ficado quieta. Nossa, agora minha vida vai virar um inferno. E aí depois eu falei: "Não, tá tudo bem, eu vou passar por mais uma fase, eu sempre falo que é mais uma escada da minha liberdade, porque desde quando eu me divorciei, eu falo que eu tô buscando uma liberdade, é me libertar, é poder florescer enquanto mulher, enquanto mãe, né, enquanto pessoa. Então eu sempre falo que é uma escada, que eu tô subindo um degrau de cada vez. E eu precisava subir mais esse degrau. É um degrau pedregoso, é um degrau cheio de espinhos, é um degrau que tem muita coisa. E aí pegou muito, porque pegou os meninos, e aí os meninos ficaram doentes a semana inteira, tiveram febre. Os 2 fazem terapia, imagina, super abalados, porque eu sempre tento blindar, né, eu nunca exponho nada para eles. Mas eles sentem, né, o Gabi principalmente muito pequenininho, mamou até agora 2 anos e meio no peito, ele tem muito essa conexão comigo. E eles ficaram doentes, e aí eu fiquei pensando, eu falei: "Nossa, que droga, né, que aconteceu e eu devia ter, né, não feito", e eu fiquei nessa: "Ai, faz, não faz". E aí eu falei: "Não, não posso me calar, eu tenho que fazer, eu tenho que inspirar outras mulheres". Eu sei que é uma parte muito pequenininha, mas eu fico muito feliz em perceber que a justiça está entendendo que violência psicológica é crime, porque ele foi condenado, a condenação dele é violência psicológica, difamação e importunação.
ele foi condenado por isso, ele não foi condenado pela violência física, ele foi condenado pela violência psicológica, 2 anos de prisão. Então, assim, eu falo que é uma vitória minha, e o veredito saiu no dia 8 de março, e eu falei que foi uma vitória, assim, foi um Dia das Mulheres muito especial, porque foi uma vitória minha, mas eu falo que é uma vitória de muitas mulheres que não tiveram essa oportunidade ou que não tiveram essa força, porque não é fácil, eu entendo. Hoje eu entendo porque as mulheres voltam com seus companheiros, mesmo depois de serem agredidas. Eu entendo por que as mulheres desistem no meio do caminho, porque, por exemplo, eu faltei 5 vezes no trabalho para conseguir fazer uma denúncia. Porque um dia não estava aberto, no outro dia tem que marcar horário, no outro dia tem que levar a prova, no outro dia tem que ir no cartório. Então, assim, o quanto eu fui prejudicada no meu trabalho, meu antigo trabalho, que hoje eu nem trabalho mais nesse lugar, justamente porque, né, eu vivenciei todo esse momento lá e me prejudicou muito, né, e eu ouvi isso porque, assim, você teve muitas faltas, muitos problemas, então, assim, eu ouvi isso. Então, assim, eu perdi um trabalho, né, por conta disso. E então eu falei, não, agora eu não vou desistir, não é agora que eu cheguei aqui nessa, né, na metade da escada, porque eu sei que ainda tem muito tempo ainda, porque ainda tem um processo litigioso pela frente. Mas é por conta disso, assim, é para que as pessoas possam entender que não tá tudo bem, que a gente precisa. E aí falei para minha mãe, eu falei, mãe, não tá tudo bem. Mas ele vai vir, ele vai prejudicar os meninos. Eu falei assim, ele já prejudicou. Ele já prejudicou. E eu não sou a culpada disso. Eu não sou. Eu não tenho culpa disso. Ele prejudicando os filhos dele estão doentes, os filhos dele estão em terapia, mas a culpa não é minha. Eu falei pra ela assim, eu tenho minha parcela de culpa enquanto mãe, porque eu não sou perfeita, eu erro, mas nesse caso, assim, de porque ele tá fazendo isso, eu falei, a culpa não é minha. Eu falei, ele tem que pagar, ele tem que entender que ele não pode sair por aí ameaçando, falando bobeiras, e achar que não vai ter consequência porque ele tem dinheiro. Em uma das mensagens ele falava: eu vou comprar qualquer juiz, porque eu tenho dinheiro, meu pai consegue comprar qualquer juiz. E a juíza leu isso para ele. Então, assim, é para ele entender, para ele, para muitos homens entenderem que não, eles não podem só porque tem uma vida melhor, um sistema financeiro melhor, a gente não pode se calar. Não pode. É difícil, é difícil. A gente precisa estar o tempo todo buscando essa essência. Por que que eu estou fazendo? Por que que eu estou. Eu não tenho culpa disso. Existem outras mulheres que precisam que a gente faça isso. Então, assim, eu falo que é uma vitória por mim e por muitas mulheres, muitas, assim, porque 1 ano e meio depois, né, feio o julgamento. Quantas mulheres morrem em um dia? O meu julgamento demorou 1 ano e meio. Então, assim, quantas mulheres ficam no meio do caminho porque é desgastante ou porque morrem? Porque a violência psicológica é um passo. Para chegar na física é muito fácil. É muito fácil, assim, eles conseguem chegar muito rápido. Então é por isso, assim, que eu quero falar. Quando a Dedé falou, eu falei, não, Dedé, eu quero falar, eu preciso falar. Porque se eu puder inspirar uma mulher que está ouvindo e dizer para ela, não é fácil, não é fácil, o caminho não é fácil, mas a gente precisa, porque eles precisam parar, eles precisam entender que eles não podem fazer qualquer coisa e ficar dizendo qualquer coisa. A gente não pode aceitar qualquer coisa. Né? Então, assim, é por mim, pelos meus filhos e por tantas mulheres que param no meio do caminho, que desistem. E eu sei que é difícil, mas a gente não pode desistir, porque foi uma vitória, assim, a justiça condenar uma pessoa por violência psicológica. A minha advogada falou, é um primeiro caso que eu consigo ver que é condenado por violência psicológica, porque ela falou, é muito difícil. Eu ia te falar isso, Joyce, porque a gente ouve tantos casos que têm um final muito diferente, né, do seu, e por mais que a gente aqui, eu imagino que as meninas também, mas ouvir a sua história é sentir um pouco dessa dor também, e de tudo isso que você passou. Então, primeiro, queria te dizer que coragem, e que bom que quando você pensou em desistir, você ainda seguiu, e não consigo imaginar teu coração de mãe nesse processo todo, mas que essa luta sua, com toda a sua dor, com toda a sua dificuldade, tendo que provar para as pessoas ao seu redor o tempo todo que você sabia o que você estava fazendo, que no fundo, quando você consegue essa vitória, ela é uma vitória para todas nós, né? Mas é a sua história, então assim, é tão complexo isso, né? Porque a gente olha você como indivíduo, passou esses anos da sua vida nessa luta, ainda tem um processo pela frente,
E aí você vem e traz a sua história, e a sua história ela tem que ser de todas nós, assim. Aí que vem essa história para o coletivo, né? Então, eu só quero te agradecer por você estar compartilhando essa história, que é o que você falou, que ela inspire outras pessoas. Porque como é difícil, né? A gente enxergar o que está acontecendo. E num país patriarcal, né? A gente vive um patriarcado muito grande, onde a gente pode xingar, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque ela é louca, né? Porque é o que eu mais ouvi, ela é louca, ela é louca. Eles tentam, né, o tempo todo desqualificar dizendo isso, é louca, é louca. Ah, porque ela tá gritando. Em um dos momentos do julgamento, o advogado falou assim para mim: mas quando vocês brigavam, era uma briga só ele que brigava, você não brigava? Aí eu falei: nenhuma briga é unilateral. Uma discussão ela nunca é unilateral, sempre tem dois lados. A diferença é o quanto eu consigo, né, dizer, expor o que eu estou sentindo e o quanto o outro agride de uma outra maneira. Então, e é sobre isso, assim, sobre dizer que a gente precisa, acho que se unir, né? E as mulheres elas precisam se unir mais, elas precisam estar mais firmes entre elas, acho que julgar menos, porque a gente recebe muito julgamento, assim, muito, muito, muito julgamento. E acho que é julgar menos, assim, ter esse acolhimento, né? Eu senti muito isso, assim, no meu espaço de trabalho, o quanto eu senti falta de dizer assim, você vai ter uma outra chance, uma outra oportunidade, porque a gente sabe que você está lutando, e eu não tive essa chance, eu não tive essa oportunidade, né? Eu perdi, eu fui perdendo. Então, assim, eu fui só perdendo, eu fui só perdendo. Então, eu acho que num ambiente onde você é educadora, onde você convive com tantas mulheres e você, né, pode acrescentar, e ao invés de você usar isso a seu favor, você perder, né, perder o seu espaço, o seu trabalho, porque você passou por algo. Então, eu acho que a gente precisava, eu queria muito que um dia as mulheres se unissem mais e julgassem menos, porque não é porque usa uma roupa curta, ou porque fala de uma determinada maneira, ou porque passa por alguma coisa que merece isso, porque ninguém merece. Ninguém merece passar por qualquer tipo de violência. Então, acho que é um pedido, assim, sabe, de solidariedade com as mulheres, com as próprias mulheres, porque o julgamento, ele é pesado, ele é forte. É isso, né, meninas? Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero. Joyce, primeiro eu queria te dar um abraço. Obrigada, Paty. Recebo. Queria que você recebesse, sentisse. Você é muito firme, muito articulada. Você tem plena consciência de tudo que você fala. É tudo muito claro. E eu fico pensando que nas outras mulheres, na dificuldade, tantas mulheres que não conseguem, talvez, ter esse tipo de clareza, ter esse tipo de percepção, de consciência que você teve. Porque a sua luta foi, essa violência física, como você relatou, foi lá atrás, né? E desde então a coisa foi caminhando. E é uma luta que, sim, não tem fim, mas a violência tem que ter fim. A violência em si, ela precisa ter fim, né? Para que as outras lutas, para que a gente ganhe fôlego e continue lutando pelas outras coisas. Obrigada por estar aqui, compartilhar Eu que isso com a gente. agradeço o espaço. Eu acho que hoje é um dia de escuta, né? Nossa. E eu queria dizer que essa sua fortaleza inspira, mas quando seu corpo paralisa, ele traz toda essa força que está ali, tentando segurar e se sustentar. E isso é uma coisa muito, muito, muito importante de ser dita, assim. Esse seu corpo reagindo e gritando, né? É. Então, como isso é importante, tem várias coisas que você trouxe, assim, desse primeiro momento na delegacia de ser atendida por homens, que é uma questão que a gente precisa olhar para isso. Como você é acolhida nesse primeiro momento, para que não possa desistir disso, porque esse é o momento mais difícil.
É esse primeiro passo, né? Num lugar já inóspito, numa situação muito delicada, como você é recebida, e você conseguiu seguir desse momento, romper com isso, passar por isso, quer dizer, com tudo que você vivenciou, chegar até a justiça mesmo, né? Até o julgamento, e ter esse lugar de mulheres também, que foi um lugar também, e como isso reverbera diferente, como isso traz um novo olhar. E acho que vem nessa fala sua, da gente se olhar com menos julgamento, sabe? Compreender esse nosso lugar que não dá para ser desqualificado. Não dá, simplesmente pelo fato da gente ser mulher, pelo fato, talvez, de ter uma situação financeira é, mais vulnerável e tantas outras coisas, sabe? Eu quero realmente que você sinta esse nosso abraço, esse nosso acolhimento, que você saiba que a gente está aqui aberta para qualquer coisa, tudo que você possa trazer ou queira trazer. E enquanto mãe, assim, pensar também, e é muito forte para mim, vem essa questão de dois meninos aí, né? Dois meninos. Dois Então, meninos incríveis, Paty, assim, preciso dizer. O que Rafa coisa tem 10 linda. anos, o Rafa tem 10 anos, ele é minha luz, assim, ele é minha inspiração, assim, ele é aquela criança que irradia luz, assim, que ele vem, ele abraça, ele tá ali, ele vem, né, ele tá comigo, e eles são meus parceiros, assim, em tudo. O Gabi é pequenininho, vai fazer 4 anos agora, viveu muita coisa ainda, né, pequeno, mas são meus parceiros e assim, o meu dever de, né, de criar homens diferentes, né? O meu dever aí de criar, né, homens que sejam acolhedores, respeitosos. Então, eu sempre falo que eu tenho essa missão, não posso, né, errar nisso, assim, né? De errar, a gente erra o tempo todo, né? A gente é humano, mas acho que nessa educação, né, tirar essa coisa do machismo, do patriarcado, trazer eles para essa outra realidade. Uma coisa que você falou e eu lembrei, eu me lembro quando eu estacionei o carro assim na frente da delegacia. E eu demorei, acho que, sei lá, uma meia hora para conseguir descer do carro. E aí você ganha um atestado, né, para poder entregar no seu trabalho. E aí eu não sabia se era melhor descontar o meu dia ou apresentar um atestado da delegacia. É uma É coisa. muita violência, né? É muita É, violência. E a é, violência vem de todos os lugares. vem de todos os lados. De todos os lados, de todos os lugares. Foi como você disse, sobre o trabalho, sobre o julgamento, sobre o olhar, sobre as falas, né? Mas é isso, Joyce, é essa luz aí do futuro dessas crianças e eu só quero te desejar muita força, muita luz Obrigada. aí nessa caminhada e parabéns, parabéns pela coragem, parabéns, assim, de verdade. E muito, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Paty. Eu também quero agradecer não só por ela estar aqui hoje, mas por ter feito tudo isso por nós. Eu me sinto plenamente assim contemplada e não só agradecer, mas também parabenizar, igual a Paty disse, porque como é difícil e como é difícil a gente não se culpar quando a gente pensa nos filhos nessa situação. Mas não tem outro jeito, Joyce. Não tem. É isso. Eles vão ter que passar por isso, porque eles também fazem parte dessa história e também fazem parte desse momento, e isso é uma conquista para todos vocês, inclusive para o pai deles, para a família do pai deles. É uma conquista, não é, eles não perderam, eles estão ganhando. Então, eu acho que a luta agora, Joyce, é não só, eu estou falando só, não como uma, né, Sim. desqualificando, mas não só mostrar que o mundo tem que mudar na forma machista, mas sim o mundo tem que mudar a maneira de enxergar as coisas.
de enxergar os momentos que acontecem nas nossas vidas, os fatos que acontecem, porque não foi tirado do nada. Tudo isso realmente aconteceu. Tanto que ele foi julgado e ele foi condenado. Então é hora de todo mundo parar, respirar e ver, né, o que estamos fazendo, que mundo estamos criando para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Então é difícil para todo mundo passar por isso, mas tem que passar, né? Estamos nesse momento. Se não lutarmos por isso agora, nada vai mudar. Então, Joyce, mais uma vez, obrigada. Neste momento, o filho mais novo da Joyce entra no escritório, mas já estávamos nos preparando para o final. Obrigada, Dedé, pelo convite. Ai, gente, eu fico de verdade, assim, lisonjeada, muito grata por poder, né, compartilhar um pouquinho disso. E, né, fã do podcast de vocês, fico, ai, muito feliz mesmo, né, Dedé? Me conhece um pouquinho, a gente se encontrava sempre nos corredores. E uma coisa que eu ouvi essa semana de uma ex-colega de trabalho foi exatamente isso. Ela falou: nossa, quantos corredores não tem mais alegria nessa escola desde que você saiu daqui? Porque parece que não tem mais o seu eco nesse corredor, porque era esse furacão chegando aqui, ou chorando, ou dando risada, mas era um furacão que vinha. E aí ela falou, eu contei essa história para minha prima, porque está passando por uma situação, né, semelhante. Eu queria dizer que, né, você... Então, assim, olha, uma pessoa eu já fiquei super feliz. Eu já fiquei super feliz. Eu acho que você passou por esse túnel aí todo e ainda tem um trecho aí para passar, mas é justamente o que você falou, né? Para florescer mesmo, é para trazer essa alegria da conquista de um direito à vida e a uma vida minimamente feliz e digna, né? Sem violência. Pra gente, sem violência nenhuma, de nenhum tipo. Nenhuma, é isso. Né? Pra gente encerrar, vou só ler uma frase aqui que eu ouvi ontem de chama Douglas Rushkoff. Ele é autor de 20 livros, documentarista, foi nomeado um dos 10 intelectuais mais influentes do mundo pelo MIT. Mas independente de tudo isso, é só porque essa frase eu acho que ela fala um pouco de tudo isso que a gente está vivendo, de toda, né? Que é que devemos desnaturalizar o poder para que as pessoas deixem de aceitar as construções sociais como condições naturais. Então, que com toda essa história, que é uma história muito difícil, né? Mas também com muita perseverança, com muita força, que ela chega como um presente para a sociedade, que a Dé bem pontuou, né, que todos como sociedade, a gente fala muito da gente como mulher, mas todos como sociedade somos contemplados nisso, e que ela jamais será em vão, então que a sua luta não seja em vão. Então, sinta também meu abraço, nosso abraço, obrigada pela sua presença, e que você colha aí muitos frutos de dias tranquilos, de paz, de tranquilidade, para levar a sua vida para ser feliz, para ser uma mulher livre e feliz, com as dificuldades, porque estamos aqui, né? A vida é assim, mas com o direito de viver do jeito que você quiser, tá bom? Um beijo grande. Obrigada, Joyce. Obrigada, meninas. Um beijo, prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigada, beijo, gente. Beijo. Beijo, tchau. Hora do Jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criarcomasas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Ai, meninas, eu queria dizer assim, olha, foi um presente. Ontem foi meu aniversário, né? Então foi um presente de aniversário. Hoje? Foi ontem, fiz 37 aninhos.
Ai, parabéns, que alegria! Parabéns! E aí eu falei, não, eu quero fazer essa semana, porque vai ser meu presente de aniversário, porque eu acredito muito e que a gente, né, nessa luta de vocês, eu escuto, eu tô sempre ali, né, ouvindo o podcast de vocês, eu falei, não, eu preciso, né, me dar esse presente de aniversário, né, de conseguir falar com as meninas. Então, é muito importante, muito feliz mesmo, assim, de verdade, lisonjeada, sinto honrada de fazer parte de mulheres tão incríveis quanto vocês. Tem o livro de vocês, só falta conseguir o autógrafo, né, Dedé? Agora a gente não tá mais na mesma escola, não consigo mais encontrar Dedé. Mas a gente vai marcar. E aí a gente marca. Parabéns! Obrigada! Que seja um novo ano aí de muitos momentos mais leves, de muita alegria e de conquistas onde precisar também. Isso mesmo. Obrigada, Um beijo Joyce. para vocês, meninas. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e avatares, Constance. Edição, Dedé Lovitch.